Se você tirar a pessoa do cortiço, você tira o cortiço da pessoa? Isso se o sujeito sobreviver às condições sanitárias dessas habitações. Oi, queridos! Bem-vindos para mais um bate-papo sobre cenário na literatura aqui no programa. Bom, hoje a gente vai trazer mais uma vez um clássico, daqueles que você leu ou fingiu que leu na escola. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que a gente também viu naquele curso que eu estou fazendo fantástico com o professor Rodrigo Barreto. Bom, quem está acompanhando a gente aqui sabe que o objetivo não é fazer uma análise aprofundada da literatura, a gente quer trazer esse ambiente do livro aí para vocês, para a gente conversar e ver o que rolava ali naquela época e enriquecer a leitura de quem já fez ou quem ainda vai fazer. Bom, o livro, ele se passa no final do século XIX, no Rio de Janeiro, em um cortiço, que nada mais é do que uma habitação de pequenos cômodos populares muito comum naquela época. O livro começa contando a história do proprietário do cortiço, um português chamado João Ramão, e logo em seguida a gente tem uma avalanche de personagens que são apresentados, a gente fica até meio perdido no início, e isso mostra realmente como era o burburinho ali desse cortiço com uma população muito densa, condensada ali, e mostra principalmente a intenção do autor de fazer uma análise a partir da massa. Ele não está interessado no indivíduo, mas é realmente essa questão do grupo que o cortiço representa. E o cortiço ele funciona quase como um organismo vivo, que é palco de briga, incêndio, trabalho de lavadeira, conversa fiada, festas, sexo entre os vizinhos, fofoca e por aí vai. E a gente acompanha não apenas as aventuras dos habitantes desse cortiço, como também o desenvolvimento do próprio prédio do cortiço que vai se modificando ao longo da história. Apesar das críticas que essa obra recebeu, ela é sem dúvida nenhuma um marco na literatura brasileira que teve assim, um papel muito importante de crítica à sociedade monárquica, escravagista e que também representou muito bem essa forma de escrever do naturalismo da época, trazendo assim o ser humano de uma forma crua, quase assim se aproximando com os instintos animais. E você vai ter aí, principalmente para você entender o livro, você tem que trazer a questão-chave, que é da importância do meio na formação do indivíduo, como o ambiente vai influenciar da formação da pessoa. E claro, isso é um prato cheio para gente que conversa aqui sempre sobre a ambientação. Esse cortiço fictício do livro, ele se passa no bairro de Botafogo, que já não é mais aquele bairro exclusivo de grandes chácaras, de famílias abastadas que queriam escapar da aglomeração do centro. Não, como a gente viu no episódio que a gente fez aqui sobre o bairro de Botafogo, essa já é uma outra fase do bairro, onde as classes populares começam a se instalar e você vai ter uma convivência das grandes casas, das grandes famílias, e não muito longe os trabalhadores, as pessoas pobres que começavam a se instalar ali. E no livro a gente tem isso muito claro, porque o cortiço da história fica do lado, parede com parede, de um sobrado do Miranda, que era um membro da aristocracia que veio, inclusive, a receber título nobre do Império. Então a gente tem muito esse ambiente do desenvolvimento de Botafogo. E ele vai denunciar não apenas a exploração do trabalho das partes mais pobres da população, como também as condições de vida, higiene e habitação totalmente precárias. Às vezes eram famílias inteiras que moravam em cômodos minúsculos, com condições sanitárias muito ruins. Mas isso não era uma exceção, isso era muito comum no Rio de Janeiro como um todo, né? E
claro, a ideia de condições sanitárias que se tinha no final do século XIX era muito diferente do que a gente tem hoje. Mas, mesmo pessoas da época que vinham visitar o Rio de Janeiro, estrangeiros, ficavam escandalizados com a situação sanitária muito ruim da cidade. Os estrangeiros vinham aqui morrendo de medo de pegar doença, porque doença era o que não faltava no Rio de Janeiro dessa época. Para vocês terem uma ideia de como a coisa era feia, até 1905 a taxa de natalidade era maior do que a de mortalidade em alguns momentos, porque você tinha ali uma mortalidade muito grande por doenças. Então, o porto, ele era uma porta de entrada para as epidemias, para começar com os negros que chegavam em condições sanitárias absolutamente precárias, e além disso também vinham imigrantes estrangeiros em massa, pobres, então a disseminação de doença era muito grande, e nessas condições de habitações precárias, você tinha evidentemente uma gigantesca disseminação de doenças, e a lista é enorme. Tinha tuberculose, varíola, gripe, cólera, peste bubônica, febre amarela e por aí vai. E um dos principais responsáveis por isso foi o crescimento demográfico meteórico do Rio de Janeiro. Porque apesar dessa questão da taxa de mortalidade e natalidade, o Rio de Janeiro recebeu muita gente e esse crescimento foi totalmente desordenado. Em poucas décadas, o Rio de Janeiro passou de uma simples cidade colonial para vice-reino em 1763 e depois para a capital do Império Português em 1808 com a chegada da família real. Então, sem planejamento urbano, só podia dar o que deu. Então você tinha um déficit habitacional enorme, aquele pessoal amontoado e um alastramento descontrolado das epidemias. E além disso, o Rio de Janeiro ele foi construído na várzea, em partes que eram alagadas e que foram drenadas. Então, frequentemente, tinham alagamentos em que fazia com que aquela sujeira, aqueles dejetos que ficassem nas valas, transbordassem com os alagamentos, espalhando imundícia na cidade toda, por tudo quanto é lado. E assim, se por um lado o Rio de Janeiro não tinha o problema de baixas temperaturas que podiam levar a epidemias de problemas respiratórios, por outro tinha aquele velho conhecido dos cariocas, que é o calorão carioca, que transformava aquilo tudo num caldeirão. Então vinha a onda de mosquito e tinha aquela emanação de vapor, de que subia na cidade, que eram os chamados miasmas, e que muitos até diziam que essas eram as razões das doenças, era isso que trazia as doenças. Isso aí somado a gente amontoada, a falta d'água, porque nós já vimos também aqui no Lugares da Literatura que o Rio de Janeiro tinha problemas seríssimos com o abastecimento de água durante a sua história, e claro, não é de se estranhar que a família real e quem podia vazava nessa época do verão para as temperaturas mais amenas e perfumadas lá da Serra de Petrópolis. Aí você vai me perguntar, mas pô, Adriana, o Império, né, o governo, as pessoas não se preocupavam com isso, com uma solução? Claro que se preocupavam, até porque não dava para ignorar isso. Tinham epidemias enormes. Em 1849 a 1851 teve uma epidemia tão violenta de febre amarela que matou muita gente, então não dava para fechar os olhos. Até antes mesmo disso, em 1828, já foi criado um sistema de inspeção nos portos para tentar botar em quarentena navios, evitar a epidemia, e logo depois dessa grande epidemia de febre amarela, houve uma junta central de saúde pública que foi criada para tentar controlar isso daí, mas não era eficiente, também não havia consenso nas medidas a serem tomadas e não resolvia o problema. Agora sim, aqui a nossa intenção não é atirar pedra no Império, não é esse o tema aqui que a gente está falando, até porque Dom Pedro II
teve algumas ações nesse sentido. O Rio de Janeiro foi a terceira cidade do mundo a contar com rede de esgotos. E em 1857, o imperador Dom Pedro II assinou um contrato de esgoto, de sistema de esgoto na cidade, que acabou na mão de um grupo inglês chamado City Improvements. E apesar do nome bonito, né, eles eram de uma incompetência monumental. E choviam dejetos e reclamações, mas o problema é que esse contrato durou 90 anos. Então a população teve que aturar essa incompetência, esse serviço ineficiente que não dava conta dos esgotos até 1947. Foi até a República esse troço. E assim, o negócio era tão ruim, era tão mal feito, que quando chovia muito no Rio de Janeiro, e vocês sabem que chuva no Rio de Janeiro é muito frequente, os coletores não davam conta e vazavam, espalhando sujeira na cidade inteira. Além disso, era um serviço muito limitado na área central da cidade, que fornecia a rede de esgoto apenas para os prédios públicos ou as casas mais abastadas centrais. O resto da população não tinha acesso a isso. E como se não bastasse, não se tratava, era apenas realmente um coletor que despejava tudo na Baía de Guanabara, e o André Rebouças já denunciava dizendo que estava transformando a Baía de Guanabara em uma cloaca. Então a Baía de Guanabara, coitada, já sofre desde essa época, né, pessoal? E além disso, não havia realmente ainda um consenso na medicina sobre quais eram as melhores medidas para combater as epidemias e a parte sanitária. Claro que sabiam que aglomerações não ajudavam, mas tinham muitos culpados que apareciam. Uma hora era o calor, outra hora era o miasma, outra hora era o sol, outra hora era comer frutas verdes demais. Até a ausência de trovão foi acusada de não limpar os ares das epidemias. Então, isso durou muito tempo, matou muita gente. Lá já muito depois, no início do século XX, realmente ali houve medidas mais organizadas com o arrasamento dos cortiços, mas aí também não teve planejamento urbano e o negócio também não deu certo, mas isso é um tema para um outro episódio. Quem sabe eu não trago aqui com uma outra obra legal pra gente. Então é isso, pessoal. Mesmo se hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que ainda vive em condições muito precárias de saneamento, agradeça se você tem água potável à disposição e rede de esgoto, porque isso vale ouro. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.